um sinal, uma onda quadrada bonitinha, depois que ela trafega no seu PCB, você vai observar uma onda que não é mais um sinal digital, como nós falamos. Aí você pergunta, qual que é o problema disso? O problema é que nesse sinal digital não é tão simples você saber onde que é a transição. Aqui, de repente, a transição é bem certa nesse T0. Cruzou, por exemplo, 2 volts, você sabe. Já aqui, ó, eu perco essa referência. Onde que está esse ponto aqui? Você não tem mais essa referência. Isso se traduz no seguinte: o seu sinal que, por exemplo, a sua placa que deveria passar 10 megabits por segundo, acaba passando 5, 8 megabits por segundo. Por quê? Porque os dados têm que ser retransmitidos uma vez que acontece esse problema aqui. Então, esse é o inconveniente, essa indefinição de onde está, ou seja, quando, né? Nós estamos falando de tempo, quando acontece a transição lógica 0 para 1. Esse que é o problema. Isso aí acaba sendo quantificado por um negócio chamado diagrama de olho. Então, o diagrama de olho é o seguinte: você espera ter um sinal bonitinho assim, ó, um tipo de um losango, desse jeito. Esse é o sinal que você espera, bem limpinho, as transições exatamente nos tempos corretos, mas isso não acontece. Por quê? Porque você tem esse problema de dispersão. Um pedaço da onda chega antes do outro e isso acaba se traduzindo num shape de domínio-tempo que está diferente daquele esperado. Então, em vez de você ter esse negócio limpinho, o que vai acontecer com o diagrama de dispersão ou com o diagrama de olho? Você vai ter um negócio sujo aqui, ó. Quanto mais sujo for o seu diagrama de olho, menor é a relação sinal-ruído. Por quê? Porque quando está muito sujo, isso aqui é a amostra de vários sinais no tempo sobrepostos. Então, se você pegar uma série de sinais sujos e sobrepô-los, como eles têm uma indefinição no tempo, um vai estar aqui, outro vai estar aqui, somando, deixando persistente na tela 100, 200, 1000 amostras, você vai vê-los aqui todos acavalados. Quanto mais sujo for isso, pior é a relação sinal-ruído, e isso é quantificado por dispositivos, por instrumentos que medem o diagrama de olho. Então, só para deixar claro que esse negócio de linha de transmissão, etc., não é prerrogativa apenas de circuitos de RF, de antenas, etc. Também tem muita aplicação na parte de circuitos digitais. Mas vamos então chegar e analisar uma linha coaxial em curto. Vamos pegar um caso canônico que acontece quando a gente tem um coaxial em curto. Nós falamos da linha de transmissão comum. Se nós pegarmos um coaxial, se você colocar naquela fórmula do Zein, o curto, você vai ficar com isso aqui, ó, ZO, JZO, ZO, tangente de beta L. O que significa curto? ZL naturalmente igual a zero. E isso significa, você vai cortar JZO tangente de beta L. Olhando aquela fórmula JZO tangente de beta L, você pode fazer uma analogia. Nós estamos aqui só falando em matemática. Uma analogia com isso aqui, ó. J ômega L. J é um número real. A impedância característica sempre ela é o quê? Positivo. Então eu tenho um J ômega L. Ou seja, o efeito, presta bem atenção, o efeito que eu tenho, vou desenhar aqui em corte um coaxial. Aqui o condutor central. O que significa eu fazer um curto? Eu vim aqui, ó, e colocar uma lata.
um metal aqui, ó. O que significa isso? Isso significa que a corrente que vem aqui, ó, ela vai chegar aqui e vai fazer esse caminho pelo metal, certo? Vai fazer esse caminho pelo metal. O que significa corrente circulando num negócio comprido? Corrente circulando num negócio comprido, ó, corrente circulando num fio comprido é um outro jeito de você falar em um indutor. Então, fisicamente, tudo se passa como se você colocar um curto aqui, em baixa frequência, você diria o quê? Ah, isso aqui é só zero, né? Isso em RF não é verdade. Em RF, isso se comporta como uma indutância, certo? Então, se você não quiser fazer um indutor em RF, vamos supor que você precisa fazer um indutor, mas você não tenha como enrolar o fio, etc., que é um negócio complicado, você pode pegar um trecho de linha de transmissão e colocar um curto, soldar a malha com o condutor central, e isso, fazendo as pontinhas direitinho, vai se comportar como que? Como um indutor. Então percebe que a analogia física bate com a matemática no caso da linha coaxial em curto. E pelo mesmo motivo, se eu pegar uma linha coaxial em aberto, naturalmente aberto significa que o ZL é infinito, o que vai acontecer? Você vai observar que a impedância em aberto vai acabar ficando menos JZO cotangente de beta L. Aqui, ó, óbvio, a nossa analogia agora com os circuitos é com a fórmula ZC, impedância capacitiva, é menos J ômega C. Ou seja, fazendo o mesmo desenho, eu tenho um coaxial aqui, agora, por sua vez, eu deixei o aberto. O que significa eu deixar o coaxial aberto? Em baixas frequências, o aberto você vai dizer que a resistência é infinita, né? Vai colocar um multímetro aqui, vai medir a resistência e o negócio, o coisinha vai dar uma resistência 200K, 200 metros, um valor bem alto. Só que isso não é verdade em RF. Por quê? Ele se comporta como um capacitor. Aí você vai perguntar, como é que pode ser um capacitor? Ué, eu tenho aqui metal, aqui eu tenho ar, né? Ou outro de elétrico, e aqui eu tenho metal. Aqui eu tenho cargas e aqui eu tenho cargas. Eu me comporto como, eu entendo isso como sendo que um capacitor. Apenas existem aqui, ó, linhas de campo elétrico da mesma forma que eu tinha por um capacitor, aqueles bem simples. Então você percebe que em RF dificilmente eu tenho coisas simples em baixa frequência, como circuito aberto e circuito em curto, é dificílimo de eu ter, porque eu acho que eu tenho um curto, mas eu tenho um indutor. Eu acho que eu tenho um aberto, mas eu tenho um capacitor. E pior ainda, isso é apenas metade do problema. Se eu continuar aumentando, não é que isso aqui é sempre, infinitamente, aumento a frequência, vai ser sempre um indutor. Não, eu vou chegar numa frequência que isso aqui vai ser um resistor, aumento a frequência um pouquinho mais e se torna um capacitor. Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho que um capacitor, aumento a frequência, vai chegar a um ponto que, por incrível que pareça, isso vai se comportar como uma resistência. Como se eu aqui tivesse uma resistência, uma coisa real. Eu continuo aumentando a frequência, isso vai se tornar o que? Não é mais um capacitor, vai se tornar um indutor. Então, esse que é o drama de RF. Você não tem, como circuitos de baixa frequência, o indutor, capacitor, curto é curto, aberto é aberto. Você tem a influência
sempre da frequência no seu negócio. Então você percebe, né, que uma linha de transmissão, se você pegar um cabo coaxial bem comum aí, que é um RG58, se você for medir, esse cabo em tese ele é 50 ohms. Se você for, isso, a impedância característica dele, né? Se você for pegar e medir isso, ingenuamente você pode colocar aqui, ó, o multímetro na escala de resistência e você vai medir o quê? Os 50 ohms? É óbvio que não. Você vai medir o quê? Zero. Você vai medir impedância infinita, resistência infinita. Mesma coisa aqui. Se você colocar aqui um multímetro, você vai medir o quê? 50 ohms? Não, você vai medir zero. Por quê? Porque o multímetro mede em DC. E para DC não tem essas conversas aí de frequência, etc. Aqui é zero e aqui é impedância infinita. Mas como nós estamos falando em RF, nós temos que ter outro método para medir a impedância característica, que por incrível que pareça não é um negócio tão simples assim, certo? Um método que nós podemos usar para medir essa impedância característica é olhando a equação do aberto e do curto, perceber o seguinte, se eu fizer a impedância de entrada de um cabo em curto vezes a impedância de entrada de um cabo em aberto, isso vai dar a impedância característica ao quadrado, certo? Mas aí, então vamos supor que está aí uma aeronave extraterrestre e tem um pedaço de cabo coaxial. Você quer saber qual que é a impedância característica? Você vai pegar o trecho desse coaxial do extraterrestre, vai medir aqui a impedância de entrada para a situação onde está em aberto e para a situação em que está em curto. Vai ter Z em A e Z em C. Faz um pelo outro, é o quadrado da impedância característica, que pode ser diferente do nosso 50 ohms. Infelizmente, como nós vimos, você fazer o curto e aberto não é um negócio tão trivial pelos motivos que nós já falamos. O principal problema, o curto você ainda consegue fazer aqui pintando direitinho, colocando uma lata, fica um negócio em baixa frequência, um negócio mais fácil de fazer. O problema é quando você faz o negócio em aberto, né? Quando você deixa o circuito em aberto, você tem aqui esses campos e esse negócio acaba tendo uma condutância bem pesada aqui na ponta. O que você pode fazer, que o pessoal faz, é colocar isso num trecho de guia de onda. Guia de onda é outro tipo de linha de transmissão, na verdade é um cano aberto. E o que tem interessante o guia de onda? O guia de onda ele só funciona a uma determinada frequência. Depois que chega essa chamada frequência de corte, eu consigo ter transmissão. Antes disso, não tem jeito, não passa nenhum sinal. Ou seja, o guia de onda, o waveguide, ele se comporta como um passa-alto. Então, se você enfiar esse cabo coaxial em aberto dentro de um guia de onda e excitar essa frequência aqui menor do que o FC do guia, o guia não vai deixar esses sinais aqui se propagarem e nem vai deixar sinais externos incomodarem a sua medida, certo? Por que eu estou falando isso? Para vocês verem como é difícil fazer uma coisa simples como um curto e um aberto em RF, uma coisa tão trivial, tá? Bom, quando você tem uma carga e você tem um negócio chamado gama, você tem um negócio chamado potência disponível
na carga. O que é a potência disponível na carga? Então, você tem aqui um gerador, aqui o ZG, e aqui você tem a sua linha de transmissão, e finalmente aqui você tem o seu ZL. Então não adianta você dizer, olha, no meu gerador eu coloquei 1 watt. Então 1 watt vai para a carga. A coisa não funciona assim. A potência disponível na carga, ou seja, a potência que você mede aqui na carga, ela vai ser o quê? P-load, que é a que você tem aqui e não aqui, vai ser potência de entrada, que é dada pelo gerador, vezes 1 menos módulo de gama ao quadrado. Então, idealmente, gama você quer que seja quanto? 0. Porque aí toda a potência que você tem aqui vai chegar aqui. Uma vez que você tenha gama, ou seja, que você tenha onda refletida, batendo e voltando, você vai ter 1 watt aqui e meio watt aqui. Aonde está o outro meio watt? Virou calor? Não, ele refletiu. Percebe que esse efeito não existe em baixa frequência, só em alta frequência. E outro termo interessante é o return loss, ou perda de retorno, que a gente chama, né, RL, menos 20 log de gama em dB. Por que 20 aqui? Porque nós estamos falando em esse gama aqui, sempre está relacionado à tensão, certo? Então, esses são os termos que nós usamos frequentemente. Nunca esqueçam, a potência que chega aqui é a potência de entrada 1 menos o módulo do gama. Você sempre tem que descontar esse pedacinho que bateu e retornou. Num caso real, mais uma vez, isso é terrível, porque isso significa que você está colocando dinheiro fora, né? O 1 watt, metade está voltando para cá, isso é terrível. Para ilustrar isso, vamos pegar um exemplo prático, que é o seguinte: uma carga de 75 ohms ligada em um sistema de 50. Então, os 75 ohms é usado em sinais de voltagem, onde é importante que você tenha voltagem, e isso aí é o que? Tipicamente TV a cabo, enquanto ainda existir, né, TV a cabo, trabalha com 75 ohms, sinais de vídeo também, e RF em geral é 50. Ou seja, eu tenho o seguinte problema aqui desenhado de uma forma bem simples. Um gerador com 50, eu liguei ele sem saber num sistema de TV a cabo que é de 75 ohms. Quanto de energia vai retornar? Bom, é só a gente calcular o nosso gama, ZL menos EO, ZL mais EO. Como os dois são diferentes, é óbvio que eu vou ter aí uma perda. Vai ser 75 menos 50, 75 mais 50, isso é 0,2. O que significa 0,2 positivo? Isso significa que eu vou ter uma onda que vai nesse sentido de 1 volt. Imagina uma senoide que se propaga para a direita de 1 volt, só que ela bate nos 75 ohms e 0,2 retornam. Percebe que as duas estão em fase. Então, para a direita vai 1 e retorna, bate, bounces back, como fala em inglês, bate no 75 e retorna, uma onda de mesma fase, só que ela tem 0,2 de amplitude, certo? Então, você olha assim, puxa, 0,2 parece que é muita coisa, 80%, só que presta bem atenção, 80% de voltagem, de tensão. A gente em RF sempre trabalha com potência. Potência tem mais significado que voltagem, que tensão. Se eu colocar a fórmula da potência que chega na carga, vai ser a potência de entrada 1 menos
módulo de 0,2 ao quadrado, e isso vai ser potência de entrada vezes 0,96. Ou seja, embora aparentemente eu tenha 20% de perda, olhando só para a tensão, na verdade, em termos de potência, 96% da potência que eu jogo aqui do meu gerador de 50 chega nos 85 ohms. Então, como se eu jogasse 1 watt aqui, 960 miliwatts chegam na minha carga de 75. Isso na prática significa o seguinte. Isso na prática significa o seguinte: eu não preciso me preocupar com casamento de impedância, coisa desse tipo, porque isso só vai me ter custo e me causar problema, né? Isso aqui 0,96 está bom demais. E outra observação, o gama aqui, percebe que ele não é a função de frequência. Por quê? Porque o resistor não varia com frequência. O resistor em tese não varia com frequência. Então isso vai ser de DC até 10 GHz, até onde funcionar o resistor, vai ser sempre, esses números aqui vão ser constantes. Não há capacitor indutor em linha de transmissão no circuito. Outra observação: o que significa fisicamente essa onda de 0,2 que retorna? Muita gente confunde isso, acha que isso gera calor, etc, etc. Na realidade, o que acontece é o seguinte: isso tem fórmulas nos livros. Aqui vai uma onda D1, retorna 0,2. Aqui tem mais um retorno, e mais outro, e mais outro. Só que o que acontece aqui? Aqui, ó, fica fazendo esse joguinho aqui. Cada vez que esse negócio bate, dá 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Ou seja, essa onda, ela fica refletindo, fazendo esse negócio aqui, ó. Até naturalmente você imaginar a terceira, quarta, quinta vez que ela bate e volta, isso aí já se torna praticamente zero, certo? Então, esse que é o efeito ruim da reflexão de impedância. Você tem um sinal no seu circuito, batendo, voltando, trazendo que traz a informação mesmo de ser um ruído. Por quê? Porque ele acaba se misturando com o seu sinal. O seu sinal nesse momento está aqui, ó, mas você está somando esse sinal com um pedaço da onda que refletiu lá atrás. Então esse que é o problema da onda refletida. Sempre acaba sendo um inconveniente no seu sistema. O ideal é que você tenha sempre, né, a refletida zero, ou seja, o gama zero, o R, todas as impedâncias são umas iguais às outras, né? Para que você não tenha esse problema no seu circuito.